Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir Salmo 51. Salmo capítulo 51, versículo 7. Esse salmo tem o título, né, no começo, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba, né? E Davi vai compor esse salmo depois desse episódio que marcou a vida dele para sempre, essa queda que marcou a vida dele para sempre. E no versículo 7 ele vai dizer: purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. A gente está seguindo o livro do Spurgeon, né? Que é uma série de pregações do Spurgeon. E aqui ele introduz para falar sobre o tema a culpa e a purificação. E aí, para isso, ele nos lembra do episódio de Davi. Davi sabia o quão grave era o seu pecado. Ele sabia o que ele tinha feito. Ao pecado de adultério, ele somou o pecado de assassinato. Terríveis pecados. E ele também sabia das consequências do pecado dele. Porque ele via nas leis cerimoniais, por exemplo, o leproso sendo expulso da congregação, expulso do povo, porque era impuro. Porque o Senhor não permite a impureza no meio do seu povo. Então ele sabia das consequências do seu pecado, que ele não poderia ficar à presença de Deus com a sua impureza, com o seu pecado. Mas, aí uma citação ali do Spurgeon, Davi também viu o sacerdote pegar uma bacia cheia de sangue e mergulhar hisopo nela. E quando o bando de hisopo encharcou o sangue, ele viu o sacerdote borrifar a pessoa impura com ele. E também lhe dizer: você está puro, limpo, agora está admitido na adoração a Deus. Davi viu, entendeu o quão grave era o seu pecado, viu as consequências do pecado, sabia quais seriam as consequências, mas também estava ciente de que existia purificação pelo seu pecado, representada aqui pelos sacrifícios lá do Antigo Testamento, e pela fé nessa coisa que representava algo maior e mais importante que viria depois. Ele conseguiu ter fé na promessa de Deus por um Redentor que o salvaria do seu pecado, que o purificaria do seu pecado. O que você faz com a sua culpa? E como é que não cristãos respondem a isso? Porque os não cristãos, quando a gente faz essa pergunta, né? O que você faz com a sua culpa? O seu sentimento de culpa? Ou com a sua culpa objetiva, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O que você faz com isso? O não cristão, ele pode tentar responder que ele não tem culpa. Que culpa é um termo inventado por religiosos, né? Que culpa é um termo inventado pelos puritanos. Mas a verdade é que todo ser humano tem que lidar com a culpa, com o sentimento de culpa, tem que conseguir lidar com isso de alguma forma. E aí os consultórios de psicólogos estão cheios de gente aí tentando lidar com a culpa, né? O que faz com isso? E se a culpa é uma invenção religiosa, como alguns dizem, por que é que ninguém consegue se livrar desse negócio? Por que é que a consciência pesa? Você pode ser de qualquer religião, você pode não ser de religião alguma, você pode ser um ateu, você pode crer que Deus não existe, enfim. De qualquer forma, você ainda vai ter que lidar com a realidade do peso na consciência. O que eu faço quando eu me sinto culpado? E a realidade é que a culpa vai além do sentimento. E a culpa, ela, de certa forma, é como a dor. Os médicos às vezes apontam que a dor é uma coisa boa, né? Dor não é uma coisa ruim. É ruim sentir a dor, óbvio. Não estou falando que dor nesse sentido, dor não é bom, é ruim. Mas se você não sentisse dor, você estava complicado, porque a dor está denunciando alguma coisa que está errada no seu corpo.
E talvez se a gente não sentisse dor, aconteceria que a gente talvez fosse direto para a morte, sem se importar com o que está acontecendo. E, de certa forma, meus irmãos, a culpa funciona como a dor. Esse sentimento de culpa funciona como essa sensação de dor. Porque a culpa está dizendo para você que tem alguma coisa errada. A sua consciência está apontando para você que tem alguma coisa errada. Então, quando você sente a culpa, a nossa resposta não é ignore a culpa, não se sinta culpado porque isso é invenção dos outros. Não, dá atenção à tua culpa. Quando você se sentir culpado, dá atenção à tua culpa. Presta atenção. O que isso significa? O que está acontecendo no seu coração? Será que não está denunciando uma verdade maior? Porque, embora exista a culpa no sentido subjetivo, o que é a culpa no sentido subjetivo? O sentimento de culpa. Mas esse sentimento de culpa ele está ancorado numa realidade objetiva, que ele chama de culpa objetiva. Culpa é aquilo, aí eu estou citando o Sproul, né? Culpa é aquilo que uma pessoa incorre quando transgride uma lei. Bem simples, né? Quando a gente vai lidar com justiça criminal e você um dia tiver que lidar com a lei criminal porque você cometeu algum crime, alguma coisa assim, adiantaria o criminoso falar para o juiz, né? Eu não me sinto culpado? Adiantaria alguma coisa, irmãos? Não adianta, né? Porque ele transgrediu a lei. Então, independente de você sentir que você é culpado ou não, você tem que lidar com a justiça, com a lei que existe. A lei é objetiva. Ela existe fora de você. Certo? Ela não existe só no seu interior. E aí o ensino bíblico sobre esse assunto é que existe uma lei que vai além da lei humana. Certo? Então tem a legislação humana, tem o Código Penal brasileiro, existem crimes cometidos, sim. Então, acho que a gente consegue entender que culpa é uma coisa objetiva, pelo menos em relação a leis humanas, né? Então, até quem não crê que Deus existe, provavelmente entende que alguém é culpado mediante a lei humana. Só que todo mundo concorda, ou pelo menos na vida normal você acaba tendo que concordar com isso, que existem leis que vão além das leis humanas. Por exemplo, se racismo não fosse crime, a maioria das pessoas, mesmo assim, hoje em dia estaria disposta a falar: não é crime, mas está errado. Tem uma coisa além disso. Os direitos humanos, eles têm que ser, eles são cridos, né, amplamente hoje em dia. No Ocidente, a gente crê, em geral, nos direitos humanos. Dignidade humana. Você não pode fazer o que você quiser com uma vida humana. Então, o ensino bíblico é que existem leis e regras que estão impressas na realidade da vida. Certo? Impressas na nossa realidade, de como a gente vive as coisas. O Sproul fala aqui também, o cristianismo não é apenas leis e mandamentos, mas leis e mandamentos decretados por Deus são um fato da vida desde o dia da criação. E o que ele está dizendo? Que o cristianismo, a gente diz frequentemente, né? Cristianismo não é só lei, certo? Mas com certeza não é menos do que lei e mandamento. Com certeza inclui leis e mandamentos. Concordam com isso? Então, a ampla maioria das pessoas no Ocidente concordariam que existem direitos humanos. Só que hoje em dia o ateísmo ou o agnosticismo, né, ou qualquer crença que entenda que Deus não existe, ou então que não existe uma moral objetiva, qualquer coisa do tipo, eles vão ter as suas dificuldades para tentar explicar esse negócio de direito humano. Né? Porque, afinal, se existem direitos humanos,
por que eles existem, né? Se existem direitos humanos, mas não existe um Deus, você vai ter que explicar por que você crê que existem direitos humanos. E a verdade é que o ateísmo filosófico ele tem um grande problema nesse momento. Como é que eu justifico que eu creio na dignidade humana, que eu creio em leis humanas, mas eu não creio que existe algo a mais que transcende a minha realidade, no qual eu possa ancorar, me firmar para afirmar os direitos humanos. Entenderam o que eu estou falando, mais ou menos? Romanos capítulo 2. E aí vem a pergunta, né? Será que existe de fato alguém que vive apenas a partir com coisas que essa pessoa pode ver e comprovar pela materialidade? Será que existem pessoas que são realmente naturalistas mesmo, a ponto de falar, só existe o que eu vejo e o que eu posso tocar. Eu só acredito no que a ciência pode provar. Eu só me movo a partir daquilo que a ciência pode provar. E o Tim Keller fez um ótimo trabalho fazendo apologética nesse sentido, né? Defendendo a fé nesse sentido nos últimos anos, mas a verdade é que isso já é feito há muito tempo. O que tem ficado claro, até na filosofia como um todo, é que, na verdade, você não tem uma pessoa que crê e uma pessoa que não crê. Você tem duas pessoas que têm conjuntos diferentes de crenças. Certo? E uma pessoa ocidental, como a gente conhece no nosso dia a dia, que você encontra, ela fala, não, eu não creio em nada pela fé, só pelo que eu vejo. A grande questão é, então não existem direitos humanos, por exemplo? Porque se existirem, como é que você pode provar que alguém tem o direito humano à vida, por exemplo? Quais são os direitos humanos, afinal? São os que você prefere? Não existe uma lei mais absoluta, né? Uma lei da qual você pode se amparar? Romanos 2, versículo 14 e 15. Quem é que pode ler para mim? Levanta a mão que o microfone vai até você. Romanos 2, 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ok. O que Paulo está dizendo aí? Se eu não creio em Deus, eu moro em um lugar que ninguém me contou da lei mosaica, você poderia dizer, mas então eu não posso ser considerado culpado. Eu não tenho culpa diante de Deus porque, afinal, a lei nunca chegou diante de mim. O que Paulo está dizendo é assim, não existe ninguém para a qual a lei de Deus não tenha chegado. Todo mundo, em algum nível, sabe que existem coisas que são erradas e coisas que são corretas. Porque mesmo que você diga filosoficamente que não existe certo e errado, o que acontece na prática? Você faz uma coisa errada e a sua consciência pesa. Mesmo que você negue, mesmo que você invente desculpas, tente negar sua culpa de alguma forma, a verdade é que quando gentios são os não-judeus, na época os gentios não tinham esse contato com a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento. Quando eles procedem por natureza, conforme a lei, não tendo lei, ou seja, eles não têm a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento, mas mesmo assim eles agem conforme a lei, servem eles de lei para si mesmos. Ou seja, eles mesmos estão mostrando que há uma lei no coração deles, há uma moralidade gravada no coração deles, dentro deles. E essa moralidade indica, sim, que quando eles fazem algo errado, quando eles assassinam, quando eles adulteram e coisas do tipo,
e a consciência pesa, porque está errado. E as pessoas, é claro que quando nos é vantajoso negar que existem certos e errados, aí as pessoas tentam negar. Não existe certo e errado, eu faço o que eu quiser, né? Aí o C.S. Lewis tem uma parte dele que eu não lembro exatamente onde era mesmo, né? Que o relativista, ele só é relativista até alguém dar um pisão no pé dele. Porque quando dá um pisão no pé dele, assim, imagina, no meio da conversa, vocês estão conversando na boa, aí você fala, não existe certo e errado e tal, e a pessoa vem, pá, pisão no seu pé. Aí você, o que você vai fazer? Naturalmente você fica com raiva. Por que você fez isso? Você não pode fazer isso. Opa, não posso? Não posso? Não, como é que é? Eu não devo fazer isso? Então, todo mundo, em algum nível, a gente acaba tendo que ceder para a realidade de que existem certos erros. Você não consegue viver um tipo de doutrina que fala que não existe o correto, não existe a lei e você pode fazer o que você quiser. E você não desejaria viver num mundo em que todo mundo pode fazer o que quiser. Você precisa da lei, né? Então, culpa, nesse sentido, é uma realidade objetiva. Certo? Objetivamente, quando nós transgredimos a lei de Deus, nós somos culpados diante de Deus. Do mesmo jeito que, objetivamente, quando a gente transgride o Código Penal brasileiro, a gente é culpado diante do Código Penal brasileiro. E não adianta falar, mas não sabia, né? Deve ter algum princípio legal lá que eu esqueci. Que não pode falar assim, não sabia que tinha essa lei. Não, se você descumpriu, você vai pagar a pena, porque você está culpado. É uma realidade. Mas existe também a culpa na realidade subjetiva. E na realidade subjetiva, a gente está falando de sentimentos. E os nossos sentimentos, realmente, nem sempre têm uma correspondência exata com a nossa condição perante a lei. Por isso que, às vezes, você pode falar, eu não me sinto culpado, mas mesmo assim você é culpado. Não importa se você sente ou não sente. Mas, eventualmente, pode acontecer que você tenha o sentimento de culpa sem ter objetivamente a culpa. Alguém achar que é culpado pela morte do pai, por exemplo. E aí, quando você vai ver, não, ela não matou o pai dela, não fez nada, mas ela se sente culpada pela morte do pai. Ela tem um sentimento de culpa sem ter a culpa objetiva. Entenderam? Afirmação, acenos de cabeça, obrigado. Então, inclusive, o hábito de colocar a culpa nas pessoas sem ter a lei de Deus para amparar nesse negócio de te culpar é um dos aspectos que a gente chama de legalismo. Porque legalismo é impor leis sobre coisas as quais Deus nos deixa livres. Por exemplo, será que eu dou esse exemplo? Eu não quero entrar em polêmicas, mas, por exemplo, crente não pode beber álcool, né? Bem, a grande questão e as escrituras? Onde é que isso está escrito? O crente não pode cortar o cabelo, certo? Não pode cortar o cabelo, não pode fazer tatuagem, não pode ouvir música que não tenha cruz na música, que não tenha essas palavras gospel, né? As palavras bíblicas. Então, tudo isso, embora eu entenda que para a sua piedade pessoal você pode tomar essas medidas para a sua vida, essas coisas vocês percebem que vocês não conseguem citar um versículo para amparar a tua crença moral a respeito disso? Então, assim, você pode achar que tem que cortar o cabelo de determinado jeito. Mas aí quando você começa a obrigar as pessoas à sua volta, os seus filhos e coisas do tipo, a cortar o cabelo do jeito que você quer que corte o cabelo e fala que ele tem que fazer isso, porque senão ele está em pecado diante de Deus, aí você começa a cair em legalismo. Os pais podem ser legalistas com os filhos. Como é que os pais podem ser legalistas com os filhos? Impondo caprichos diante dos filhos. Por isso que Paulo fala, né? Pais, não irriteis os vossos filhos. Os pastores podem ser legalistas com as suas congregações e os pastores poderiam se apegar a algum ponto
da lei, ou algum ponto que não está claramente escrito, e começar a pesar sobre a congregação, né? E o sentimento, provavelmente, da congregação vai ser que eles vão se sentir culpados. Vocês lembram de alguma coisa que os fariseus fizeram na época de Jesus? Alguma regra que eles fizeram que o povo se sentia culpado diante de Deus por descumprir essa regra, mas não era uma regra bíblica? Vocês lembram de alguma? Eles eram dizimistas, mas não eram justos e misericordiosos. A lei dizia os dois. Eles só queriam impor um peso do dízimo e esqueciam dos princípios da misericórdia e da justiça, que também eram princípios da lei. Então, literalmente, eles pesaram a mão de maneira errada. Os fariseus, eles tinham uma coisa de não apenas simplesmente, não era tão óbvio, porque não era simplesmente criar uma regra nova. Era ir além das regras que Deus tinha colocado. Então, por exemplo, no sábado não pode trabalhar. Aí eles falavam, olha, no sábado não pode trabalhar. Então, se você vê uma fruta na árvore, você não pode pegar a fruta, certo? Você não pode trabalhar. E, além disso, se você vê uma fruta caída no chão, fica distante desse negócio aí para você não ficar tentado a colher uma fruta que está na árvore. E assim vai, né? Eles iam fazendo os mandamentos preventivos. Que é assim, ó, se você chegar aqui, você pode ficar tentado a chegar lá, então não pode chegar até aqui. E aí eles iam trazendo a cerca, puxando a cerca, até que as pessoas elas viviam sábados aterrorizados, né? Tem que descansar. E podia, por exemplo, se eu me lembro de cor, pode ser que seja um pouquinho imprecisa essa afirmação que eu vou citar de cabeça, mas você podia escrever, se eu não me engano, 2 palavras ou 3 palavras. Mas mais do que 3 não podia escrever, porque senão seria trabalho. E tinham regras até do tipo, você pode jogar uma coisa e pegar com a outra mão, mas não pode jogar e pegar com a mesma mão. Então, assim, eles chegaram a pontos absurdos. Mas aí você fala, não, mas eu nunca chegaria a pontos tão absurdos, né? E eu sempre lembro, quando está falando desse assunto, eu sempre lembro da história de Marta e Maria. Porque Marta... O que Marta estava fazendo lá quando Jesus chega na casa? O que Marta estava fazendo? Oi? Arrumando almoço, trabalhando ali, né? Tava servindo. Ok. Vamos lá nesse texto que eu lembrei agora, mas vamos lá. Quem é que sabe a passagem de Marta e Maria? Se alguém puder pegar mais água para mim aqui, que eu estou bebendo tudo. Obrigado, Rodrigo. Cadê? Ninguém descobriu, não? Lucas 10. Obrigado. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu já comentei sobre esse texto uma ocasião antes, mas acho que foi só para os homens. Agora, é interessante que Jesus fala para ela, né? Você se preocupa com muita coisa, mas nem tudo que está se preocupando é necessário. Então, tipo, o seu padrão aqui da casa, de arrumação da casa, está maior que o meu. E aí você chega, se sente
Claro que no processo dela de culpa, no final ela acaba culpando a irmã e no final acaba culpando Jesus, né? Porque o Senhor não se importa. Mas no processo aqui que essa culpa vai surgindo no coração dela, ela criou um padrão para ela mesma que, na verdade, esse padrão foi arbitrário, né? Jesus falou, olha, não precisa disso tudo. Aí o que você fala para Jesus? Precisa disso tudo. E se eu não alcançar esse padrão, eu vou me sentir culpado. Aí Deus está falando, não, mas estou falando para você, não precisa disso tudo. Descansa. Só pouca coisa é necessária. Aí você fala, não aceito. Então, assim, é difícil ser... Às vezes a gente acha que o farisaísmo está longe, né? Mas você pode ser legalista num nível que você vai estabelecendo padrões para si mesmo. E esses padrões vão crescendo, vão ficando mais altos. Eu tenho que ganhar tanto, eu tenho que cumprir tantas horas, eu tenho que ter a casa. Aí a gente tem isso, né? E as mulheres às vezes têm mais ainda. De que a casa precisa ter um padrão. Tem um método que chama Fly Lady. Vocês já viram falar? Como é que é? A pia tem que estar limpa ao final do dia, mas e mais, não é? Tem que estar brilhando. Elas fazem polimento da pia lá, elas têm uma técnica, né, de colocar. E eu não estou falando assim que para elas funciona para elas, sabe? Não estou falando o que seria errado. Você tratar esse padrão, colocar esse padrão de uma forma tão alta que você se sente culpado por não alcançar esse padrão. Ou seja, você está tornando esse padrão, de certa forma, no mesmo patamar do que a lei de Deus. Por que a gente se sente culpado? É por pecado. A gente não tem que se sentir culpado pelo que não é pecado. Vocês entendem o que eu estou falando? Ok. Então, dá ou não dá para a gente ter sentimento de culpa sem, na verdade, não ter culpa no objetiva? O culpa objetiva diante da lei de Deus. Aí, nesse caso, aí, sua culpa é diante da sua lei pessoal. Mas aí você que se responsabiliza pela sua própria lei. E às vezes Deus te fala... E às vezes, quando a gente está no processo de burnout, de estresse, de ansiedade, sabe, o pessoal vai se desgastando, a gente vai se desgastando com o trabalho e tudo mais. E quando você olha para a vida da pessoa, às vezes a gente olha de fora, né? Porque para quem olha de fora, às vezes é mais fácil de ver. E você fala, precisa disso tudo? Fazer tudo isso? Aí a pessoa, não, mas não tem nada que eu consigo, eu não posso tirar nada. Ué, quem disse que você não pode tirar nada? Tem que fazer tudo isso? Aí você joga esse peso assim, tem que fazer tudo isso. E se eu não conseguir, eu sou insuficiente. Aí você se vê com um valor reduzido. Tá, mas esses são os seus padrões. Se você se visse com Deus no centro e Ele dando o padrão da sua vida, você ia ver que você não é tão insuficiente assim e que a sua insuficiência é suprida pela suficiência de Cristo, né? Mas a gente vai seguir nisso. Então, tudo bem, a sua culpa é falsa ou verdadeira? Tem como a culpa objetiva não ser verdadeira, né? Mas aí, quando a gente tem também até mesmo quando a gente conversa sobre culpa e você coloca um padrão para você mesmo, por exemplo, se você tem dúvidas, né? A gente fala sobre isso, do tipo, não pode beber, né? O pessoal fala, não pode beber. Aí eu venho aqui e falo, não, mas na Escritura Jesus bebeu, meu irmão. Jesus bebeu vinho e tal. Aí você fica na dúvida. E aí quando você vai lá em Romanos 14, versículo 23, tem esse texto que é muito usado, né? Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Você vê que a gente até consegue pecar, inclusive nesse nível, que é, se você está disposto, se você se convence que uma coisa é pecado, e você está disposto a fazer essa coisa que é pecado, então você está pecando. Entendeu? Porque você está disposto a pecar.
Aí, às vezes, aí vai se esclarecendo. Não, na verdade, isso nem seria um pecado. Tá, mas você estava convencido de que era um pecado e você optou por fazer mesmo assim. Então, essa que é a ideia. Você ainda ficaria culpado disso porque você estaria disposto a pecar para fazer aquilo. Entenderam? Beleza. Ok. Dividimos aqui entre culpa objetiva, culpa subjetiva, sentimentos de culpa e tudo mais. E como que a gente pode lidar com a nossa culpa? E a primeira maneira de lidar com a culpa que não é boa é negando a culpa. Talvez você não faça como talvez um ateu faria, que é: não existe culpa, isso é uma invenção. Talvez você não faça assim. Às vezes você fala: existe culpa, mas eu não sou culpado do que você está me acusando. Então, às vezes, e aí o Thomas Brooks, ele usava, né, falando assim, que a gente gosta de pintar o pecado com as cores da virtude, né? E aí vem as frases do tipo: eu não sou grosso, só tenho um senso de justiça muito apurado, né? Eu não sou avarento, eu economizo dinheiro, né? Eu sou prudente. Ou eu não sou soberbo, eu sou assertivo. O pessoal que fala, né? Eu sou transparente, eu falo a verdade. Então você é compromissado com a verdade, olha só. Mas na verdade você é grosso, né? No filtro que você vai falar. Então, esse é o primeiro jeito. Você nega a sua culpa pintando sua culpa de virtude. Quando você é exortado, você é tentado a fazer isso, né? Se você não for tentado a fazer isso, falar: não, na verdade, não é que eu sou culpado disso, é que eu sou muito, né? A gente transforma nossos defeitos em virtudes. Tem até um episódio do The Office que não sei quem conhece essa série. Conhece essa série? The Office? É sobre um chefe terrível, né? E aí ele vai fazer uma entrevista de emprego e aí o cara pergunta para ele: quais são os seus 5 maiores defeitos? Aí ele fala: eu me importo demais com o meu trabalho, né? Eu sou muito pontual. Não dá. E ele transforma todos os defeitos em virtudes, né? Então daí quando o cara fala: e quais são as suas 5 virtudes? Ele: não, você não entendeu? Meus defeitos eram minhas virtudes. Ele não conseguiu responder as virtudes depois. Mas tudo bem. Não negue sua culpa negando o seu pecado e pintando com as cores da virtude. Não negue sua culpa também com a racionalização. Como é que funciona a racionalização? Alguém te acusa e o clássico é: não, mas é porque... né? Aí você começa a justificar o seu pecado. Então, nesse caso aqui, é comum quem está te acusando, você fala assim: não, mas também você está exagerando. Não é tudo isso. Tá, mas tem um pouquinho de verdade no que está falando contra você? Então reconhece. Reconhece, mesmo que ele esteja exagerando, né? Então, a gente precisa aprender a reconhecer a verdade do que as pessoas falam, mesmo que elas falem pra gente da maneira que não é a melhor. Certo? Então, se alguém vem para você e fala de maneira grossa que você está sendo avarento, aí vai e fala de um jeito, já pensou? Se fala na frente de todo mundo, publicamente: você é um avarento, você é isso e aquilo. Aí a primeira coisa que você vai fazer é ficar com raiva, né, da pessoa, porque ela fez de uma maneira imprópria. Mas aí para a sua vida, para o seu coração, você precisa chegar em casa e falar: tá, foi impróprio o jeito que ele falou, mas será que o que ele falou é verdade? Porque mesmo que a pessoa fale de um jeito ruim, né, mesmo que ela fale com grosseria, pode ser verdade, né? Pode ser que você tenha esse erro. Então a gente não pode, isso acontece muito no casamento, né? O cônjuge vem e fala alguma coisa, mas fala de um jeito que não foi legal. Então, mesmo assim, procura ouvir a exortação lá dentro, né? Do jeito que ele falou para você. Ele falou de um jeito ruim, mas ele estava incomodado com algo que eu fiz. Será que o que eu fiz é pecado? Será que eu tenho culpa no cartório aqui? Então, outra maneira de racionalizar é transferir a culpa. Transferir a culpa, né?
que é o caso do Adão e Eva lá, né? Foi a mulher, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Vai transferindo a culpa aqui. Na verdade, o culpado é o Senhor, né? No final das contas. Ou então, isso é clássico do tipo assim, se você não fosse uma esposa melhor, não teria tido um caso. Você me privou por anos, a culpa é sua. Ou eu não devia ter falado aquilo, mas ele me provocou. Eu não falei, mas eu avisei que eu poderia sair das estribeiras. Aí porque você avisou que você poderia sair das estribeiras, agora você pode sair das estribeiras? Não pode, irmão. Qualquer pessoa teria feito a mesma coisa, né? Outra frase. Se você estivesse no meu lugar, você teria feito a mesma coisa. Talvez, mas não deixa de ser pecado diante da lei de Deus. Ou então, essa que é moderna. Eu já sofri o suficiente, agora eu mereço ser feliz. Então, mesmo que signifique pecar em nome da sua felicidade, é mais importante, é tão importante a ponto que você está... É tão importante a tal ponto em que você está disposto a desobedecer ao seu Deus para satisfazer alguma vontade, a vontade de ser feliz, enfim. Então não negue seu pecado racionalizando o seu pecado. Outra coisa, talvez você não negue sua culpa, mas talvez você se entristeça e não se entristeça quando alguém aponta a sua culpa, né? Estou falando de como lidar com a culpa. Então não negue sua culpa. E mesmo quando você reconhece sua culpa, fica atento pelo que você está se entristecendo. Porque quando você reconhece a culpa, você vai se entristecer mesmo. Mas pode ser que você esteja se entristecendo por causa das consequências de ter feito o que você fez. Não por causa do que você fez. Entende a diferença? Ou seja, se você não tivesse sido pego, estava tudo ótimo, tudo tranquilo. Você não estaria chateado, você não estaria triste. Você está triste porque te pegaram. É um falso arrependimento, né? Arrependimento que está focado nas consequências de ter sido pego. E aí o Davi, no Salmo 51, vamos voltar lá no Salmo 51, a gente só leu um versículo, mas a situação é a mesma, né? Ele pecou com Batseba, né? Teve essa situação do assassinato e do adultério. E aí talvez você esperasse que Davi falasse: pequei contra Urias. Verdade, né? Pecou mesmo. Falei certo o nome, né? É Urias, né? Pequei contra Batseba. Tá bom, tá certo também. Mas aí o que ele fala no versículo 4? Contra quem Davi pecou? Contra ti. Quem que é ti? Contra Deus. Contra ti. Contra ti somente. E aqui ele está até de forma exagerada, né, numa hipérbole, né, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, se o Senhor quiser me dizimar, o Senhor é justo, porque eu fiz isso mesmo. E ele reconhece que quando a gente peca, a gente sempre peca contra o nosso Deus, em primeiro lugar. Contra as pessoas? Também, né? Precisamos pedir perdão para as pessoas? Sim. Mas primeiro, qual que é a maior ofensa? O que tem que mais entristecer seu coração? Que você pecou contra o seu Deus. Você feriu o seu Deus. Você feriu o seu pai. Você feriu aquele que morreu por você. Aquele que te ama. Então, quando a gente se entristece só pelas consequências, é um entristecimento que não gera um verdadeiro arrependimento. Porque daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa, só que melhor, né? Para não ser pego mesmo. Aprendi a lição, agora eu não vou ser pego. E aí você dá um jeito. O Richard Sibbes, Sibbes, não sei como é que fala o nome dele, ele falava que a gente tem que trabalhar até que o pecado não seja mais odioso do que a punição. Ou seja, eu odeio mais o pecado do que a disciplina que eu vou sofrer por causa do pecado. Ok. Então, avalie o quê? Se você está triste pelo pecado ou se você está triste porque você está com dó de si mesmo. Autocomiseração, né?
Está com dó de si mesmo? Ou está triste porque você feriu o seu Deus? Outra coisa, você reconhece sua culpa, aí você se entristece pelo pecado mesmo. Então você não negou, certo? Qual foi a primeira que eu falei? O jeito de negar? Você não negou pintando seu pecado de virtude. Você não negou depois racionalizando. Depois você não negou seu pecado, mas você não se entristeceu pelo pecado. Se entristeceu pelas consequências. E aqui tá bom, eu reconheço meu pecado e me entristeço pelo meu pecado. Mas aí você tenta pagar pelo seu pecado. E você não vai conseguir compensar a sua culpa. Você não vai conseguir pagar pela sua culpa. Quando isso acontece na nossa sociedade, né? Quando um criminoso ele vai e cumpre o seu tempo, né, de prisão e assim vai, a gente tem a tendência a falar que ele pagou a dívida dele com a sociedade. Certo? A gente fala isso. A gente usa essa metáfora da dívida para ilustrar essa questão da punição por um crime e tudo mais. Então a gente usa a metáfora da economia, né? A dívida, então, é algo que pode e deve ser pago. Só que algumas pessoas supõem que podem ser punidas ou, de alguma forma, sofrer a tal ponto que elas conseguem pagar pelos seus pecados. Só que tem uma diferença entre transgredir a lei humana e transgredir a lei de Deus. Não é? Eu vou ler um trechinho aqui, uma citação, tá bom? Essas pessoas supõem que se apresentarão diante de Deus, admitirão suas ofensas e pagarão a penalidade. Não conseguem distinguir entre a lei de Deus e a lei humana. A lei humana tem provisões para compensar crimes por meio de restituição, punição e assim em diante. Mas como podemos compensar uma ofensa contra Deus? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Quanto tempo precisamos gastar para reparar a situação, para expiar as ofensas cometidas contra um ser infinitamente santo? Se ele é infinitamente santo, se suas normas são de justiça infinita, você concorda que ele vai ficar infinitamente ofendido? Porque ele é um ser de infinita santidade? Então, de acordo com a justiça bíblica, nossos pecados contra Deus são infinitamente horríveis. Isso significa que somos incapazes de cumprir o tempo da pena. Então, por exemplo, história de purgatório, né? O que a teologia católica entendeu? Que Jesus morreu por você e ele eliminou o pecado original, que é essa graça de eliminar seu pecado original, ele é entregue no seu batismo. Regeneração batismal, né? Mas aí o que você faz quando você peca depois do batismo? Como é que você compensa essa culpa? Lá para os católicos. O que vocês acham? Confissão, penitência, né? Sacramento da penitência. Aí você paga a penitência e aí você compensou esse pecado que você cometeu, né? Mas aí você comete outro pecado. A penitência de novo. Aí outro pecado. Penitência de novo. Aí me diz uma coisa, você peca e morre. Já? Não, eles acharam que seria muito duro falar já era, né? Então o que eles fizeram? Purgatório. Então você tem mais uma chance. No purgatório você vai pagar o que não deu tempo de pagar. E tem um resquício nisso na teologia. Esses dias a gente conversava sobre esse assunto. O pessoal não acha que quem se suicida já era, por exemplo? O pessoal acha que suicidou já era. Por quê? Tirou a vida, mas assim, pecou e não deu tempo de pedir perdão, né? Essa é a ideia das pessoas. Mas diga uma coisa, qual que é o pecado imperdoável?
Blasfêmia contra o Espírito Santo não é suicídio, né? O suicídio não é um pecado imperdoável. Aí você fala, não, mas não deu tempo de pedir perdão. Ah, mas agora a gente vai voltar para o sistema da penitência, do sacramento, da penitência, vai ter que ir pro purgatório. Que história é essa? Então não é assim que funciona. Vai, uma dúvida lá atrás. Pode aguardar o microfone? Nesse caso do suicídio, só me resta a dúvida a questão do arrependimento. Se não teve tempo para ter o arrependimento e a confissão do pecado. Como é que faz, né? Se o pecado deu mais um sujinho, né? Se a gente está na lógica católico-romana, não tem o que fazer mesmo. Entendeu? Mas a nossa lógica, meus irmãos, não é de que você vive, suja um pouquinho, pede perdão, compensou pelo pecado. Aí então a gente, quando a gente pede perdão para Deus, a gente não está pagando pelos nossos pecados. Entendem? Até porque, é o que eu estou falando, não teria como. Se tivesse purgatório, inclusive, você ficaria infinitamente no purgatório. Porque a sua pena é infinita. A sua ofensa é infinita. Não vai pagar nunca. Tem gente que tem, em certas teologias, essa ideia de você vai para o inferno e aí você passa um tempo no inferno e depois que você pagou tudo, aí você pode sair do inferno. Mas seria assim se Deus não fosse um ser infinitamente santo. Ele é infinitamente santo, não tem como você pagar pelos seus pecados. Você pode pagar a vida inteira lá, que vai sobrar dívida. Ok, como é que resolve isso? Eu vou responder isso daqui a pouco. Vou deixar, né? Vou chegar lá. Nós realmente temos culpa diante de Deus. É verdade. E se Deus é justo, ele não pode deixar passar. E aí, outro discurso moderno é de que assim, quando eu chegar diante de Deus, qual que é a minha esperança? Deus é um Deus de amor. E ele vai deixar passar as minhas transgressões. E aí o pessoal usa essa ilustração bastante, né? Assim, se matam sua família, né? Sua família inteira. O assassino mata sua família inteira. E você vai lá, vê o processo, o cara vai receber a sentença. E aí chega no momento da sentença, o juiz fala, você matou a família inteira, você é culpado mesmo, terrível, mas faz o seguinte, tá tranquilo, não precisa pagar a pena. Você ia ficar satisfeito com esse juiz? Você não ia ficar satisfeito, não. Porque se esse juiz fizesse isso, ele não seria um juiz justo. Ele seria um juiz injusto. Se a pessoa matou minha família, ela tem que ser punida. Então Deus não deixa passar os nossos pecados, não. Não tem essa opção. Ele é justo. Um Deus justo. Quando você tenta pagar pelo seu próprio pecado, o que você está fazendo você está tentando ganhar sua própria justificação. Você está tentando que, depois de determinado tempo de vida, você pagando pelo seu pecado, Deus fale para você, pronto, você pagou tudo, agora você é justo. Você quer salvar a si mesmo, em outras palavras. Então, pelas obras, você vai lá, sofrendo, vai se depreciando. E às vezes a gente faz isso como? Eu tenho nojo de mim mesmo, sabe? Eu me odeio, eu não mereço nada. Aí você vai comer, vai no restaurante, não me entrega comida que eu não mereço essa comida, sabe? E você vai se punindo. Aí você pensa assim, nossa, essa pessoa, ela tem uma visão muito baixa de si mesma, né? Só que, ao mesmo tempo, muito alta, porque ela acha que ela vai conseguir se salvar. Ela acha que ela vai conseguir ganhar a própria justificação dela. E o que eu estou dizendo você não vai conseguir. Não adianta se punir, ficar se punindo. Não precisa disso. Por quê? Porque já pagaram os seus pecados. O John Newton escreveu uma vez para um jovem deprimido com seu pecado, porque ele escreveu para o John Newton assim, olha, eu não consigo, que é a frase comum, né?
como é que faz para eu me perdoar? Como é que eu faço para eu me perdoar, né? Eu não consigo me perdoar. E aí eu tenho que ficar sofrendo. Eu não quero parar de sofrer, porque eu não posso deixar passar meu pecado e eu não consigo me perdoar, eu preciso me punir. Aí o John Newton escreveu para ele. O John Newton é o autor do Amazing Grace, né? Maravilhosa Graça, para quem não sabe. Que é um homem que teve uma vida de muitos pecados, né? Então ele trabalhou num navio de tráfico negreiro, né? Ok. Aí John Newton escreveu para ele: você articula não apenas uma opinião negativa de si mesmo, e essa opinião está certa, mas uma opinião negativa da pessoa, da obra e das promessas do Redentor, e essa opinião certamente está errada. Ou seja, você se acha muito ruim. É verdade, você é muito ruim. Mas você está achando que a obra de Jesus é insuficiente para perdoar seus pecados. Você está achando que você precisa conquistar seu próprio perdão? Que você precisa ficar tentando sofrer para você conseguir adquirir sua própria justiça? O Sproul fala assim, ó: a resposta de Deus ao seu pecado não é pintar um grande A vermelho, né, alguma coisa vermelha no seu tórax e fazer andar você pela comunidade em vergonha e embaraço, como a mulher que os fariseus apanharam em adultério. A resposta para a culpa é sempre o perdão. Qual foi o primeiro versículo que a gente leu, né? Purifica-me com sopo e ficarei limpo. É 51, versículo 7. Salmo 51, versículo 7. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Às vezes a gente tem dificuldade, não é de se perdoar, não. Às vezes a gente tem dificuldade de receber o perdão. Inclusive, não é você que tem que se perdoar. Você não tem autoridade para se perdoar. Quem tem autoridade para te perdoar é Deus, o Deus eterno que foi ofendido pelo seu pecado. Ele pode te perdoar. E aí, quando a gente fala assim, eu tenho dificuldade de me perdoar, geralmente é uma dificuldade de receber o perdão de Deus. De crer que a obra de Cristo foi suficiente para pagar pelos meus pecados. Se você se arrepende verdadeiramente, que implica em admitir o erro, abandonar o erro e receber o perdão, você recebe o perdão e aí isso sim resolve o problema da sua culpa objetiva. Porque Cristo não morreu só pela sua culpa original, do tipo assim, pecado original, né? Quando você nasce, você já nasce caído. Cristo não morreu só pelo pecado original de Adão, que cometeu lá atrás. Cristo morreu pelo que os teólogos chamam de pecados atuais, ou seja, pecados que você comete agora. Ele morreu pelos pecados que você já cometeu e ele morreu pelos pecados que você vai cometer. Se você crê em Cristo como seu Senhor e seu Salvador, se você crê nessa doutrina de que ele morreu no seu lugar, que é a doutrina da expiação substitutiva, expiação vicária, que Jesus morreu no seu lugar, você deveria morrer, a pena do pecado, a culpa é sua, você deveria sofrer a pena do pecado, a culpa é sua, mas ele morre e leva a sua culpa. Ele morre culpado em seu lugar. Expiação vicária. Se você crê nisso, ele perdoa, não é só o seu pecado original, não. A graça do Evangelho, ela é muito maior do que isso. Ele perdoou todos os seus pecados. Então, o pecado, como é que faz o pecado do suicídio, né? Se essa pessoa é uma eleita de Deus, ela crê no Senhor Jesus e se enfraqueceu a tal ponto de cometer esse pecado, Jesus morreu por ela. Que Jesus não morre por coisas abstratas, sabe? Ele morre por você. Ele não morre... A gente fala que ele morreu pelos nossos pecados, né? Ele morre no seu lugar, por cada um de vocês que creem nele. Então essa é a ideia, essa é a doutrina que o pessoal chama de expiação vicária. Eu vou até ler aqui para vocês a definição mais bonitinha, já que é EBD, né? Para vocês ficarem, né, mais firmes na doutrina da expiação. Expiação, que contém esse prefixo "es", né? Significa fora de, é a remoção da culpa de alguém, diz o Sproul.
é a dimensão horizontal da expiação. Esse aspecto é visto no drama lá do bode expiatório do Antigo Testamento. Não sei quem lembra disso. O pecado do povo era transferido para o bode. O sacerdote colocava a mão na cabeça do bode. E o pecado do povo era transferido para esse bode, simbolicamente. E depois o bode levava embora os pecados, saía do acampamento, saía de perto do povo. Quando era removido da presença de Deus e levado para o deserto. Era removido do arraial. Jesus foi levado para fora do arraial e morreu por você, levando os seus pecados. Jesus é o bode expiatório. A expressão que o pessoal usa, né? E propiciação, que é uma ideia bem perto, né? A ideia de, quando a gente fala de expiação, a gente fala dessa remoção da culpa. E a ideia de propiciação envolve essa dimensão na qual a ira de Deus é apaziguada por esse ato de expiação. A sua justiça é satisfeita. A obrigação moral que devemos por nossos pecados é paga a Deus e assim ele fica aplacado. Satisfeito. Satisfeito com o preço que foi pago. Então, quando Deus olha para Cristo, o seu substituto, e ele vê esse sacrifício, ele fica propício a você. Ele fica apaziguado. Então, ele olha para você com favor. Então, se por um lado os nossos pecados são imputados, atribuídos a Cristo, né? E tudo que Cristo fez de bom, né? E toda a vida de Cristo, toda a perfeição de Cristo, e toda a justiça de Cristo. Pois essa justiça, essas virtudes, elas são imputadas a você, que é o outro lado, talvez menos enfatizado, da justiça de Cristo imputada a nós. Então, a obediência ativa de Cristo, você fala, o Cristo podia ter nascido e morrido em nosso lugar? Tipo assim, nasceu, morreu. É difícil sondar os mistérios de Deus, né? Então, vou com calma aqui. Mas, o ponto é, ele viveu uma vida inteira. Você fala, essa vida aqui foi só enrolação até chegar à cruz. Não, ele viveu também por você. E a obediência de Cristo, a justiça de Cristo, que ele conquistou o troféu no final da sua vida, essa justiça é imputada a você. Então, Deus não está apenas satisfeito quando ele olha para você por causa da morte de Cristo, mas ele também olha para você e vê a justiça de Cristo. Você não só não é feio, você também é bonito. Deus acha você bonito por causa de Jesus. O Sproul fala assim, no extrato espiritual a nossa conta estava negativa, a culpa. Cristo assumiu a dívida, expiação, e depositou sua riqueza. A gente não só não tem dívida mais, mas a nossa conta bancária não está zerada. Tá? Nós somos ricos no Senhor, porque o Senhor Jesus conquistou o galardão para nós, toda a justiça para nós, a vida para nós, e ele ressuscitou, porque ele não poderia ficar com toda essa perfeição, e a divindade não poderia permanecer morta. Ele conquistou para nós essa justiça e essa vida, por isso que a gente vive também. Foi só a cruz? Se Jesus tivesse só morrido, meu irmão, eu estava de nada. Já pensou se ele não tivesse ressuscitado? Mas você morre com Cristo e não fica morto. Ressuscita com ele, né? Ressuscita com ele. Diga, Shirley. Deixa eu levar aí para você. Acho que eu chego mais rápido que o Thiago. Me veio à mente quem já tentou lavar uma roupa encardida, né? Que a gente fica buscando. Ai, gente, pegar a meia dos meninos depois que chegam da escola, assim, estão tudo vermelha, né? Cadê essa terra? E aí eu fico pensando, porque lá em Apocalipse 7, por isso que você falando me veio à mente, eu abri, né? Respondi-lhe, 7, versículo 14. Porque perguntou, quem são esses de vestiduras brancas? E aí são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram. Esse texto tem falado muito assim comigo, né?
nós chegaremos diante de Deus alvejados, gente, alvejados, branquinhos. Não pela nossa capacidade de tirar o nosso encardido. Porque eu não consigo tirar nem o encardido da meia dos meninos sem manchar de novo. Foi sobre isso. Então, o texto lá em Apocalipse, ele fala que, né, nós fomos alvejados no Senhor pelo sangue do Cordeiro. Foi o sangue de Jesus que me deu esse acesso. E jamais terão fome, jamais terão sede. E aí o texto continua que eu vou desfrutar daquilo pelo sangue do Cordeiro. Não por nada do que eu seja capaz. Pedro, deu para responder a questão sobre o suicídio? Ficou respondido? Tá. Alguém mais, irmãos? Sobre essa questão da salvação, né? É interessante porque até hoje, pelo menos eu, nunca conversei com nenhuma pessoa que acreditasse que fosse salvo pelas obras que tenha garantia da sua salvação. Então, se você conversar com os católicos, né, e elas acham que realmente aquilo tudo que você falou, de chegar diante de Deus e Deus vai olhar o que você fez de bom, o que você fez de ruim, vou pesar na balança. E também no meio evangélico, né, que tem pessoas que acreditam que vão ser salvos pelas obras. E é interessante porque parece que a gente é arrogante, né? Fala, eu tenho certeza que se Jesus voltar hoje e me levar, eu tenho certeza para onde eu vou. E como é bom ter essa certeza, porque as pessoas elas vivem o tempo inteiro com esse peso que você falou. Que elas não sabem. Eu não conheço ninguém até hoje que tenha falado assim, ou um católico, ou pessoas dessa linha, né, evangélica, que fala assim, não, eu tenho certeza para onde eu vou. E é muito triste isso, de você viver com esse peso, achando que você não pode ter a garantia da sua salvação. Então, como é bom quando Deus abre os nossos olhos, e às vezes a gente vê pessoas que são muito mais piedosas do que nós, que caminham com Deus há muitos anos e que ainda assim elas não têm certeza da salvação. Então, quando eu, por exemplo, olho para a minha vida e vejo um tempo pequeno de conversão, mais ou menos uns 8 anos, e eu tenho certeza, eu me acho privilegiada, porque eu creio que foi um ato de misericórdia de Deus abrir os meus olhos nesse entendimento, de falar, não, você tem certeza para onde você vai. E tem muitas pessoas que ainda não têm, e se torna um peso, né? E como é bom a gente ouvir uma aula dessa e confirmar isso que realmente existe. E como é bom ter essa certeza que, como você falou, ele morreu por nós, né? Não só pelos nossos pecados, mas por nós. E ter essa certeza mesmo e viver com essa tranquilidade. E não com esse peso de que é aquilo que eu faço, aquilo que eu vou deixar de fazer. A gente tem os nossos pecados, a gente se arrepende, a gente fica triste, né? Mas a gente tem certeza que todos os nossos pecados foram perdoados, até aqueles que a gente ainda vai cometer, e ter certeza da salvação. Isso é um presente de Deus, com certeza. Não carregar esse peso, né? O Spurgeon termina o sermão dele, no qual essa aula foi inspirada, baseada, né? Mas ele termina o sermão dele falando assim, que as outras religiões do mundo, elas sempre dizem faça, 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 né? E aí o cristianismo é a única que diz tá feito, né? Essa é a nossa fé, tá feito. Não é o faça, 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 faça para você conquistar coisas. E aí, inclusive na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre fé. Não deu tempo de falar de justificação pela fé, mas para o católico não é assim que fé não tem nada a ver com a salvação. Eles são mais sutis que isso. Então é fé mais as obras igual justificação. Eles confundem a justificação com a santificação. Você tem que ir ficando justo, senão você não vai ser salvo. Para alguns hereges, né, os antinomianos, acho que é assim que fala, antinomiano? É assim que fala, pastor? A ideia é fé menos obras igual a salvação. Então, você é justificado e não importa nada que você faça e tudo mais. Para a gente é fé igual a justificação mais as obras que vêm logo em seguida. Ou seja, é uma fé que justifica, é a fé somente, mas não é a fé que fica só. É a fé que ela vem acompanhada de obras. Essa frase acho que é de Lutero, né?
somos justificados só pela fé, mas não pela fé que fica só. Então a gente fala quando a gente fala de obras, a gente fala de obras no contexto de pessoas agradecidas, pessoas cheias do Espírito, sabe? A gente é rico e por causa dessa riqueza espiritual que Deus nos deu, a gente quer agradar a Ele. Porque Ele é o nosso grande amor, Ele é o nosso grande rei. Eu quero viver para Ele, né? Porque Ele me comprou, Ele morreu por mim. Então é aí que entra as obras, né? Mas com certeza, às vezes é um jeito de identificar, né? Às vezes a pessoa está entrando na igreja, não sei as perguntas que o conselho faz, né? Mas às vezes a pergunta é: por que você morrer agora, vai para onde, né? Se a pessoa falar: não sei, espero que se eu for bonzinho, eu vá para o céu. Aí você, peraí que ela não entendeu ainda a graça do Evangelho. É isso. Mais alguém, irmãos? Não? Então vamos encerrar. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos a Ti por tamanha graça que o Senhor nos deu. Gratuita. Só pela fé, Senhor, recebemos tamanha justiça, tamanha misericórdia. Nosso Deus, agradecemos pela Tua obra por nós. Senhor, nos ajuda a vivermos e a lidarmos com a nossa culpa, lembrando que o Senhor já levou nossa culpa. E que nós não temos que conseguir lavar as nossas roupas encardidas, porque o Senhor já lavou para nós. Mas, Senhor, nos enche do Teu Espírito para vivermos com vidas consagradas a Ti. Em agradecimento pela Tua obra, demonstrando assim que nossa fé não é morta, nossa fé é viva. E é uma fé dada pelo Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver com esse equilíbrio e servindo ao Senhor a todo momento, glorificando ao Senhor a todo momento, mas agradecidos pela graça. Em nome de Jesus. Amém.